Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar no empreendedorismo uma coisa que é fundamental. A gente tem que planejar quanto a gente vai investir naquele empreendimento. Porque se você não souber inicialmente investir, o negócio já vai começar meio capenga, já vai começar com vários problemas. Então é um assunto extremamente importante quando a gente quer empreender. Já conversou em outros vídeos que o povo brasileiro é um povo empreendedor. Porém, grande maioria das empresas que são criadas pelos empreendedores brasileiros não duram mais do que 2 anos, exatamente porque não há um grande planejamento. E um dos planejamentos iniciais é fundamental. A gente saber qual o investimento inicial para fazer qualquer coisa é fundamental. Então vamos lá. Então o título da nossa aula completo é Orçamento, Investimentos, Planejamento. Aquela palavra que eu sempre falo, né? Planejar, conhecer muito bem é fundamental. Nesse vídeo a gente vai ver, compreender a necessidade do planejamento para começar um negócio, identificar os investimentos para abrir uma empresa e estudar o orçamento necessário para iniciar o empreendimento, né? Sobre orçamento a gente já está falando desde o início do ano, que é extremamente importante. Dentro do empreendedorismo, eu sempre digo, estudos de casos são muito importantes para a gente entender o que as outras pessoas já fizeram e a gente vê quais os caminhos que eles já trilharam. Vamos ver o caso aqui da Jéssica. A Jéssica está no último ano do ensino médio e quer começar a se planejar para pagar a faculdade de gastronomia que deseja cursar. Como ela já faz bolos para vender aos conhecidos, Jéssica decidiu que é hora de começar um negócio e juntar uma grana para investir no seu curso superior de gastronomia. Então vamos ajudar a Jéssica aqui a pensar. Por que Jéssica deve se planejar para abrir um negócio? É necessário ter um orçamento para isso? Quais os tipos de investimentos são necessários para a Jéssica produzir os seus bolos? São 3 perguntas fundamentais. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos a falar das possíveis respostas para essas 3 perguntinhas. Então vocês vejam o negócio da Jéssica, ela já está dentro da área da gastronomia, pretende seguir essa área, quer pagar essa faculdade, que não é uma faculdade tão barata, nem tudo, e ela já quer usar suas habilidades ali para começar um negócio. Vocês pensaram nas perguntas ali, que seriam perguntas fundamentais para iniciar o seu negócio? Vamos lá, umas possíveis respostas que a gente pode ter. Vamos lá. Por quê? Para abrir um negócio é preciso conhecer quais são os investimentos necessários, verificar o orçamento disponível para fazer esse investimento, que nem sempre você tem o dinheiro para questão tudo como seria perfeitamente lá, e se organizar financeiramente. Então vamos lá. O que é preciso fazer antes de começar a trabalhar no negócio? Quais são os itens necessários para esse negócio? Depois de se conhecer bem o negócio, o que é preciso fazer? Então vamos lá, o que é preciso fazer antes de começar a trabalhar no negócio? Escolher o tipo de negócio. No caso da nossa colega ali, era o quê? Os bolos, né? Conversar com as pessoas do ramo, identificar o que é necessário para esse negócio. Quais são os itens necessários para o negócio? O lugar, pessoas, dinheiro e equipamentos. No caso dela lá, seria o quê? Os materiais que ela vai precisar, formas, batedeiras, forno, esse tipo de situação para ela fazer o negócio dela funcionar. Depois de se conhecer bem o negócio, o que é preciso fazer?
anotar tudo que foi pesquisado, guardar as notas fiscais, para exatamente ter um controle financeiro. Então ela precisa ver tudo que ela vai precisar para aquele negócio e verificar o que ela precisa realmente e o que ela tem disponível financeiramente para fazer aquilo lá. E depois guardar isso daqui para ver, para ela tirar se ela está tendo lucro ou ainda ela não está tendo lucro. Então a Jéssica vai precisar pesquisar o quê? A infraestrutura. O local, ela vai usar inicialmente a cozinha de casa. Ferramentas, os utensílios de cozinha, utensílio para confeitar os bolos, as embalagens, os maquinários, fogão, geladeira, pia, batedeira, liquidificador, são alguns dos materiais que ela vai necessitar para essa comercialização e investimento que ela vai ter. Quais são os custos que ela vai ter? A compra da matéria-prima, farinha, ovos, leite, óleo, manteiga, fermento, o chantilly, confeitos, frutas e assim por diante. E de ferramentas, os utensílios para confeitar, embalagens, etc. Despesas que ela vai ter: gastos com água, luz, gás, passagem de ônibus para comprar os materiais e também para entregar esses bolos, né? Então aqui nós temos um orçamento mínimo, aqui, uma proposta de orçamento. Qual é o valor dos custos que a Jéssica tem para fabricar esses bolos? Vou dar um tempinho para vocês responderem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vocês viram que agora nós estamos associando os conceitos que a gente já trabalhou lá quando a gente estava falando das finanças pessoais e familiares. Lembra que a gente fixou principalmente nas finanças individuais e da família? Agora a gente está começando a falar os mesmos conceitos lá que a gente falou no início do ano dentro de uma empresa, que é fundamental. Da mesma maneira que para se ter um equilíbrio financeiro individual ou familiar, você tinha que ter um orçamento muito bem organizado, na empresa é mais ainda, porque se você não tem ideia se você está tendo lucro ou prejuízo naquela tua empresa. Quais os itens que estão dando lucro e quais os itens que estão dando prejuízo. Nesse orçamento, é um orçamento bem curto. Na verdade, numa empresa você vai ter orçamentos muito mais complexos do que os orçamentos que você tem no seu dia a dia, da sua casa, da sua família, e tem que estar tudo anotado. Não pode deixar de anotar e guardar essas notas fiscais exatamente como uma documentação da sua empresa. Mas vamos ver o caso aqui da Jéssica. Ela estimou que vai gastar R$ 85, água e luz 150. Nesse atual momento, nós estamos vendo exatamente que esses recursos no Brasil estão muito caros, né? E sempre foram muito caros, porque depende de situações ímpares que não estão ao nosso controle. A gente pode economizar, mas no caso da empresa dela, fica difícil de economizar esses itens. Matéria-prima, farinha, ovos, etc., o material que ela vai utilizar. Ela orçou R$ 500 para fazer os primeiros bolos. Passagem de ônibus, R$ 20, utensílios de confeitaria, que ela vai necessitar, R$ 60, que ela ainda não tem, embalagem, 50 unidades, R$ 40. Qual é o custo total que ela teve aqui de despesa até esse momento? Então, vocês calcularam aqui, ela teve uma despesa, por enquanto isso está se colocando como investimento, mas nesse momento é uma despesa de R$ 855 que ela está tendo de despesa. Agora vamos lá. Quantos bolos Jéssica precisa vender para cobrir esse investimento inicial, levando em consideração que ela vai cobrar, em média, R$ 15 por cada bolo? Quantos bolos ela vai ter que fabricar para conseguir pagar aquele investimento inicial que ela teve ali? Vou dar um tempinho para vocês, calculem ali, conta muito simples e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, uma das coisas mais importantes quando você vai fazer um empreendimento, seja quando você vai vender um produto ou vender um serviço, é você saber colocar o preço, ou seja, ver o custo daquele em unitário, para você ver também que você vai ter que analisar a concorrência, para você se adequar o preço, mas tem que estar muito bem claro qual que é o custo que você tem. Você não pode fazer vender com um custo menor do que você obteve de custo. Então, nesse caso aqui, a gente só está fazendo um levantamento para ter uma ideia de quanto ela teria que ter de venda para conseguir pagar tudo que ela investiu inicialmente. Obviamente, ela não vai esperar primeiro pagar tudo para repor, que vai ter alguns produtos que ela vai ter que ir repondo de acordo com o que ela vai vendendo. Mas aqui ela já vai ter uma ideia de planejamento de quanto ela vai ter que vender num determinado período para conseguir se pagar. Mas claro que isso daqui ela vai ter que se retroalimentar, ou seja, está comprando novos produtos e fazendo as anotações para depois, no final de um período, por exemplo, 30 dias, ver como é que está a situação da sua empresa. Então vamos lá. Como ela vai cobrar R$15 cada bolo e quanto que ela teve de investimento? R$855. Eu vou dividir por 15 reais cada bolo, que é a média que ela vai vender, ou seja, ela vai ter que vender num período ali para pagar esse investimento inicial, ela sem ter lucro, 57 bolos. Aí a gente não está ainda falando em lucro, porque um dos grandes erros, às vezes, do investidor que abre um negócio é querer o lucro logo no início, por isso que primeiro você tem que pagar os custos e depois você vai começar a ter o lucro, mas por isso você precisa conhecer. E isso muito importante é a compra dos produtos. Aqui de novo do livro do Pai Rico, Pai Pobre, ele cita um exemplo quando ele precisou de computadores. Ele precisava um número certo não muito grande de computadores para a empresa. O que ele fez? Ele ligou para os outros empresários amigos dele e viram se mais alguém estava querendo comprar. Por quê? Porque se ele aumenta o número de compra, consequentemente você vai conseguir baixar, você vai conseguir negociar melhor os valores. Isso acontece muito também em empresários. Você fazer uma espécie de um clube de compras, se reunir alguns empresários que você vai consequentemente negociar com o fornecedor um preço bem mais interessante. Vamos agora propor aqui um mão na massa para vocês. Pedro e Tito estão planejando os próximos passos para abrirem uma barbearia depois de concluir o ensino médio. Vamos ajudá-lo a fazer um planejamento para começar bem o negócio. Vocês sabem, né? Barbearia, os homens começaram a se cuidar novamente. Então é um negócio que está crescendo nos últimos anos muito. O que a gente pode ajudar eles para conseguir fazer essa barbearia funcionar? Pesquisar na internet pode ser um caminho bastante interessante, apresentar esses resultados, o valor de cada um dos itens que eles vão necessitar. Por exemplo, os itens mínimos que eles vão precisar. Espelho da barbearia, tamanho do espelho, vai na internet e vê quanto que custaria. Uma cadeira de barbearia, a máquina de corte de cabelo, 2 tesouras para corte de cabelo, navalha para barbear, shampoo, galão de 5 litros, creme ou gel para barbear, 1 quilo. Aqui é uns exemplos, mas podemos ter mais itens e com certeza numa barbearia a gente tem que mais itens. Por isso, uma pesquisa de mercado é bastante interessante. O que eu quero que vocês façam, vejam, dentro desses itens que eu propus aqui, vocês vão pesquisar na internet ou de outra forma e vocês vão levantar um custo mínimo para eles terem esses itens dentro da sua barbearia e do que eles querem fazer dentro do seu negócio e empreender. Então vocês viram que pesquisar você vai ter que fazer antes de abrir o negócio e durante, e sempre você vai ter que estar se readequando ao seu público e ao seu material, porque nem sempre vocês vão poder aumentar o preço. Então o que vocês vão ter que fazer? Negociar com quem fornece o produto. E sobre o fornecimento também é importante. Lá quando está abrindo, você já tem que ver os possíveis fornecedores. Porque no caso ali da Jéssica do bolo, ela vai ter que ter os produtos sempre à mão. Por exemplo, ela quer fazer bolo de morango.
e ela não tem um fornecedor contínuo de morango durante o ano todo, ela vai ter dificuldade, porque daí aquele produto ele vai ser sazonal, ou seja, ela vai oferecer em apenas um determinado tempo, porque no tempo que tem morango o preço é mais baixo, fora da época até você consegue, mas o preço é mais alto. Então, concluindo o vídeo de hoje, a gente viu que para começar o negócio é necessário, é preciso o quê? Muita pesquisa. Nós precisamos das informações que se tornem conhecimento, porque a informação apenas não é conhecimento. Tem que fazer análise e tomada de decisões. O investimento é tudo o que precisa fazer para o negócio funcionar, ou seja, quando a gente fala em investimento, a gente fala apenas em dinheiro, mas não é. O investimento também vai ser o teu tempo e o seu conhecimento, e que isso também tem que estar agregado à sua planilha de custos. E terceiro, o orçamento vai indicar ao empreendedor se ele possui a quantidade de dinheiro suficiente para começar aquele negócio. Ou no caso, às vezes, no caso dos meninos que querem abrir a barbearia, possivelmente eles têm a ideia, mas às vezes eles ainda não estão disponíveis todas as técnicas que eles vão ter que ter para se manter no negócio. Então, o que eles têm que procurar? Também uma capacitação profissional dentro daquela área que ele tem que trabalhar. Então, vocês vejam que o dinheiro é fundamental, mas não é tudo. O conhecimento, sim, é fundamental para você conseguir um negócio. Mas, para esse negócio dar certo, você tem que conhecer o mercado onde você vai estar inserido, tudo que você vai ter necessário para aquele negócio começar a funcionar e ter uma retroalimentação, ou seja, ele continuar existindo por um tempo bastante importante. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre a importância da pesquisa dentro da implantação de um negócio e também depois para ele se manter dentro do empreendimento que você vai fazer. Para isso, você tem que pesquisar, pesquisar e pesquisar. Conhecer muito sobre o negócio que você quer implantar. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa que a gente teve nesse vídeo e até breve, galera.